Igreja Santa, paz do Senhor Jesus, graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito e falado no nosso meio, pela oportunidade de mais uma noite estarmos em teus átrios, juntos para adorarmos na beleza de sua santidade. Lugar do crente também é na igreja, e o dia de hoje é um dia especial. E a este que fez o Senhor. Estamos aqui pela sua maravilhosa graça e permissão. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você está sentado hoje no banco da igreja, é porque Deus permitiu. Sua bondade excede a todo entendimento e juntos hoje estamos aqui para continuarmos adorando ao Senhor. Estava em casa, eu passei o dia trabalhando. E eu disse para minha esposa: vamos para a igreja. E ela prontamente se arrumou com a nossa filha e viemos para a casa do Senhor. Vamos hoje, para não ficarmos apenas nas minhas palavras, vamos caminhar um pouco no texto sagrado lá do Antigo Testamento. Salmo muito bonito, escrito por Davi, Salmo de número 42. Livro Salmos. Salmos não tem versículos, Salmo possui versos. Salmo de número 42 e os versículos que se seguem. Vamos todos juntos fazer uma leitura participativa e permutativa. Vamos nos apropriar da porção rica da palavra de Deus. A epígrafe do texto diz: a alma anela por servir a Deus no seu tempo. Verso 42, capítulo 42, primeiro diz: como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A igreja. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com ele à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Multidão que festejava. 5. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Oh meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto desde a terra desde o pequeno nome. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua consolação estará comigo, a ação de Deus na minha vida. Direi ao meu Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como ferida mortal, meu dor, meu está teu Deus. Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei. Ele é a salvação da face e o meu Deus. Amém.
não feche a sua Bíblia. Frequentemente vamos nos reportar a porção do texto sagrado. Salmo de número 42, dos 50 primeiros salmos da Palavra de Deus. Este também foi escrito dos vários autores, a maioria deles, do primeiro ao 50, foi ninguém menos do que Davi. E este salmo, especificamente aqui, traz para nós um contexto muito interessante. Aqui, o salmista que o escreveu, ele retrata o contexto ao qual ele estava passando. E esse contexto, os vários contextos em que o ser humano que está com Deus em seu coração pode vir a passar. A presença de Deus na vida do cristão não significa que ele estará livre das lutas. A presença de Deus na vida do crente não é sinônimo de ausência de lutas, mas o crente receberá uma capacidade sobrenatural para poder suportar o dia da angústia. Nós vemos aqui algo bem interessante no verso 1, quando diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Na parte A desse versículo, quando diz como o servo que brama pelas correntes das águas, no território geográfico de Israel, era muito interessante como era a distribuição de águas pela cidade. Eram em manilhas de barro. Nós conhecemos como canos de PVC, mas lá, naquela época, era muito normal a transposição de muitas águas em manilhas de barro. E essas manilhas eram enterradas embaixo da areia, e assim transportando grandes quantidades de água de um local para outro por dentro dessas manilhas, em meio a um deserto causticante, com capacidade de temperatura acima dos 40 graus. O servo é um animal típico da fauna daquela região de Israel. E ali, ao ele caminhar e se alimentar e saciar sua sede de água, ele escutava o barulho das águas nas manilhas e começava a percorrer grandes distâncias, porque ele escutava as águas passando por debaixo da terra, essas manilhas. E ali ele buscava incessantemente, usava toda a sua capacidade que ele tinha naquele momento, a sua capacidade física, tudo que estava ao seu dispor naquele animal, ele direcionava para os seus membros superiores e inferiores para correr atrás da água, atrás de poder saciar sua sede. Aqui ele estava desejando saciar sua sede, e era um contexto que dependia até da sua vida, e ele utilizava o que tinha de disponível no momento. As forças que ainda lhe restavam, ele as utilizava para buscar essas águas. E ele corria muitos metros e quilômetros de distância, ouvindo o barulho das águas, na esperança de poder chegar perto delas, no clímax do local que essas águas transbordavam, para poder mergulhar e beber da água. E ali era o contexto que estava acontecendo ali com aquele servo. E o servo do Senhor, para transmitir o que estava passando, fez essa analogia com o servo, com esse animal da geografia de Israel. E ali esse animal corria, e também corria não apenas para buscar as águas, porque a água tinha a capacidade de renovar suas forças. Ele precisava das águas no seu corpo para conseguir sobreviver, para reativar todas as suas funções necessárias para poder viver, que é superior a sobreviver. Existe uma
vivendo com o pouco que tem no seu corpo. E ali ele começava a correr, e ele entendia que precisava dessas águas ser saciada a sua sede, para ter a capacidade de fugir de seus inimigos, porque sem as águas o seu corpo ficaria muito fraco, a sua capacidade física iria limitar-se, e ele seria presa fácil para os inimigos e seus, especificamente, predadores. E ele, pela sua natureza, entendeu: eu preciso correr atrás das águas, eu preciso buscar essas águas, porque essas águas me darão a capacidade de renovar as minhas forças, e vai ser o momento do escape. Todos aqueles que precisam de um renovo, que precisam de forças para caminhar, o local para buscar as águas que vêm do trono de Deus, não é outro aos pés do Senhor Jesus, não é outro que meditar na palavra de Deus, não é outro do que vir para a casa do Senhor, viver em unidade e comunidade, em união com Cristo e com a igreja. Não existe outra alternativa. É necessário buscar as águas. E aqui no verso 1 diz: como o servo brama pelas correntes das águas. Essa palavrinha aqui, brama, quando a gente vai analisar a escrita original na língua hebraica, significa nefex. E o que significa nefex na língua hebraica? Está ligado a sobreviver. Traz o conceito de sobrevivência. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, o que ele está querendo dizer é que ele estava se comparando, que precisava das águas do trono para sobreviver naquele contexto que ele estava passando. E ali ele declarava com todas as forças do seu coração, as forças essas que ainda se restavam em seu corpo, e ele declara: assim como o servo brama, eu também desejo essas águas. Aleluia. Vem comigo no texto. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Verso 2. Apesar das orações passadas, como passa rápido, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face? Verso 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Aqui nós vemos algo bem interessante. Um servo, antes de renovar as suas forças, de restaurar sua capacidade física, que só vai ser renovado e restaurado pelas águas que são necessárias na sua vida, antes de ele passar pela renovação, ele precisa beber essas águas, ele precisa chegar ao local das águas, inclinar-se e beber. E ali é um momento é o clímax, quando ele inclina-se para beber as águas, é o momento que ele está direcionado nas águas, e é um momento perigoso, porque os predadores lhe observam, e quando ele tinha ciência, o servo tinha ciência que os predadores se aproximavam muito próximo, além de beber as águas, ele mergulhava dentro delas e afundava-se nas águas, e ali as águas o contornavam,
lhe vestiam, lhe davam uma proteção que antes o servo não tinha. As águas contornavam completamente o seu corpo, o servo mergulhava nas águas, e muitos predadores não se aproximavam, porque eles não queriam entrar nas águas. Eles eram predadores que se afugentavam das águas, porque não tinham a estrutura e capacidade de ir a elas, pois a maioria deles eram carnívoros, que queriam tragar a vida do servo. E o servo, entendendo disso, mergulhava, jogava o seu corpo por inteiro nas águas, e as águas lhe davam capacidade de lhe proteger do inimigo. A mesma coisa acontece com o crente. Para proteção, salvação, livramento do inimigo, é necessário mergulhar nas águas do Espírito. É necessário mergulhar no oceano e não ter medo de ir de mar adentro. Não se preocupar em se afogar, não, porque esse é o desejo de Deus, que todos sejam revestidos, contornados pelas águas, que é a sua palavra. Aleluia. Que essas águas tomem conta de todo o seu corpo, de toda a sua mente, e que sua mente não tenha mais nenhum espaço para nenhuma seta, para nenhum pensamento contrário, para nenhuma dúvida. As águas, elas têm esse poder de ocupar o espaço daqueles que a procuram. As águas têm capacidade de proteger aqueles que a buscam. E ali o servo mergulha. E os predadores não tinham capacidade de fazer, de lhe dar nenhum dano. E eles observavam e iam embora. E ali nesse mergulho ela renovava as forças. E aí, voltando para o salmista, olha o que ele diz aqui. Ele traz o contexto do que ele estava passando. Um momento de angústia profunda, um momento de sofrimento, que estava lhe causando ansiedade, que estava lhe causando, subtraindo a sua paz, lhe trazendo danos psicológicos. Esse era o retrato do salmista que escreveu. Olha o que ele disse: a minha alma tem sede de Deus. Ela estava sedenta de Deus. Se estava sedenta de Deus, ela estava precisando da presença, porque ela estava sentindo a ausência. Olha o que ele diz mais: Deus meu, o Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? É normal, é comum o cristão, quando passa por lutas, desejar que esse período seja abreviado. É normal, é comum que o cristão que passa necessidades, dificuldades, provações, desejar que esse tempo seja abreviado, que ele seja salvo, que ele seja escondido em Deus, que seja retirado desse contexto que está causando dor. É normal. E o cenário daqui, desse salmista, do escritor, ao relatar isso, a próxima fase da vida dele é a fase da vitória, é a fase da bênção, é a fase que ele vai triunfar, porque antes de triunfar é necessário passar por lutas. Antes de receber a vitória é necessário ser provado.
a guerrear. Mas não se preocupe, é só um pequeno momento. Da mesma forma que o salmista passou, é temporário. Esse tempo vai passar. Esse período de dificuldade em sua vida vai terminar. Porque assim como ele passou e Deus deu vitória, se você tem a capacidade de acreditar em Deus, Deus vai te dar vitória também. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E ali, ele declara: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto dizem constantemente: onde está o teu Deus? É normal, é comum. Aqueles que apontam: cadê o teu Deus? Por que estás passando por isso? Cadê aquele que te defende? Cadê aquele que você pregava tanto? É normal o inimigo enviar os seus enviados, não o pleonasmo. É normal receber acusações. Elas fazem parte de pequenos pedregulhos que você vai usar cada um deles para erguer um altar de adoração a Deus. Aleluia! É normal Glória a Deus. passar por pedras, e o caminhar em pedras exige equilíbrio. Vai exigir do cristão equilíbrio e vai exigir persistência para continuar. Essas mesmas pedras que trazem dificuldades ao caminhar, elas fazem parte do altar que você vai erguer, clamando a Deus por vitória. Essas mesmas pedras que são dificuldade fazem parte, uma pequena peça de quebra-cabeça que vai formar o seu altar para Deus se apresentar, pondo fim na luta, trazendo a vitória. Vem comigo no texto. Quando me lembro disto dentro de mim, a minha alma, pois havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus. Aqui o salmista, ele traz a memória com ele mesmo que houve um tempo que ele ia para a casa de Deus em júbilo. Ele traz à memória lembranças da alegria que sentia ao vir à casa do Senhor. Ele traz à memória e sente o gosto da felicidade que um dia foi presente em seu coração. Mas esse contexto que ele vive hoje, neste salmo, faz parte da vitória que está chegando. É necessário passar por lutas para conquistar o troféu. Vem comigo no texto. Ele lembra, a alma dele lembra que ia com eles à casa de Deus com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. A forma do cristão agradecer a Deus, o espelho que tem no coração, que revela a alegria, é o louvor. Aqui ele lembra que louvava a Deus, que estava feliz indo à casa de Deus. Louvar a Deus quando tudo está bom é bom. Adorar a Deus quando tudo vai bem é ótimo. Você tem capacidade de louvar ao Senhor quando tudo vai mal? Você tem capacidade de o adorá-lo quando tudo não vai tão bem? Para aqueles
comece a escutar o seu Deus vindo em sua direção para lhe entregar a vitória. Para aqueles que creem no Deus do possível, que é capaz de entregar hoje o fim do cativeiro, o fim do problema, o fim da dor. Para aqueles que têm essa capacidade, creia, porque Deus tem vitória. Aleluia. Vem comigo no texto. Verso 5: porque está abatida, ó minha alma, e por que me perturbas dentro de mim? Em muitos momentos da vida, e essa é uma etapa que faz parte do processo da vitória, ele não tinha mais ninguém para dialogar o que estava passando. E muitas vezes em nossa vida é necessário pregar, mas não é para outra pessoa, é para você mesmo. Em muitas vezes na vida do crente, do cristão, é necessário pregar para si mesmo as grandezas de Deus. Aqui o escritor vira-se para si e prega para ele mesmo, e faz uma indagação: porque me perturbas dentro de mim, ó minha alma? Por que está abatido? Ele chegou a um determinado momento de sua vida, num momento muito difícil de solidão, onde ele não tinha outros amigos, onde os amigos já tinham ido embora. Se você quer saber se alguém é seu amigo, conte os seus problemas. Se também você quer saber se você tem amigos, conte a bênção e observe a cara do irmão. Chegue perto dele e diga: Deus está me abençoando, eu estou indo muito bem, está tudo dando certo. E olhe para a cara dele imediatamente, para você observar se a amizade é verdadeira, se existe essência sincera no relacionamento de amizade sadio e cristão que deve existir entre o povo de Deus. Então aqui ele não tinha mais outro amigo, os amigos foram embora, tinha ele e ele mesmo. E ele vira-se para a sua alma e prega para si mesmo. É o final. E aqui nós vemos: o meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Essa partezinha aí, lembro, é bem interessante estudar. Tradução hebraica dessa palavra é zacar. Zacar é recordar, trazer à memória as lembranças felizes dos momentos que o dia passou. E essas lembranças felizes trazem para si momentos de alegria. E assim, a lembrança de momentos de alegrias vividas no passado aumenta a sua fé. Diga ao fraco: eu sou forte. E assim ele foi lembrando. E para o processo da vitória existem etapas que precisam ser andadas, seguidas. E aqui nós vemos aqui no versículo 11: porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Ele usa o verbo conjugando no futuro.
Ele acreditava tanto que a vitória está vindo, que inspirado pelo Espírito Santo escreveu: ainda louvarei. Você pode expressar essa certeza essa noite? Das suas orações de obrado, eu louvarei, e em nome de Jesus receberei a minha vitória. Glória a Deus. E assim você vai caminhando para a vitória que Deus tem para a sua vida. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. São exatamente 9 horas, 21 horas. Vamos agradecer a Deus pela noite, na sua presença, na sua casa, pelos livramentos, pela palavra e por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e ainda vai fazer. Amantíssimo Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade, pelo privilégio, pelas tuas bênçãos sem medidas, ó Deus, pela tua graça, ó Deus, que nos envolve, pela tua palavra, ó Deus, pelas águas, ó Deus, que nos envolvem. Elas têm capacidade de nos proteger, ó Deus, do inimigo, subtraindo o mal, ó Deus, do inimigo, Pai, de retirada, porque mergulhamos na tua palavra, ó Deus, na tua presença. Protege-nos, ó Deus, guarda o teu povo, protege o teu povo, coloca os teus anjos ao seu redor, ó Deus, ao redor dos teus filhos, ao redor das tuas filhas, ó Deus, que nem o mal possa chegar embaixo da pena deles, em nome de Jesus, guarda o povo, como tens guardado de maneira especial, ó Deus, em nome de Jesus, concede a noite de paz e de tranquilidade, e renova as forças dos teus filhos, para caminharmos mais uma milha, e que tudo seja para a honra e a glória